Na segunda-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é ESD 1, 2, 3, estudo do Evangelho e estudo da mediunidade. Aqueles, então, que estão começando, já têm algum conhecimento e quiserem dar essa continuidade ou começar esses estudos, estão convidados, tá? São sempre portas abertas, aí, independente do momento do ano. Lógico que se fica muito para o final do ano, aí recomeça novamente no próximo, mas é um estudo que a gente tem ali na segunda-feira. Às terças temos palestra pública também, que começa às 20 horas, também com passe, tem evangelização, atendimento fraterno. Na terça nós temos também o estudo de Joana de Ângeles, das obras, né, psicológicas, que também ela vai acontecer de forma virtual, das 20 às 21h30, mais ou menos. Quinta-feira tem o estudo das obras de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que esse também é um estudo online também, aqui feito pela casa. E aí, sábado de manhã, nós temos as atividades da ação social, pelos assistidos da casa aqui também, já vamos falar sobre isso. E no sábado à tarde, temos aqui a palestra pública. Temos aqui também a nossa livraria, a gente sempre traz ali os livros, basicamente de Kardec, Chico, Divaldo, né? Naquilo que a gente entende que é a bibliografia embasada em Kardec para nós podermos estudar, né? Temos ali também livros para empréstimo, aqueles que quiserem. Tem nessa fileirinha daqui tem vários livros ali. Temos também evangelização, né, das crianças pequenas até os jovens. Aí a evangelização para os pequenos é muito mais no sábado à tarde. Mas na terça-noite também tem o ESD Jovem, que aí se abordam temas da doutrina espírita voltada para os jovens. Então é interessante sempre a gente falar, a gente comentar sobre isso, para que não só vocês que estão aqui também possam dizer para os outros o que a casa também pode oferecer, né? E hoje aqui também temos, na palestra da tarde, temos o passe e o atendimento fraterno também para quem precisar, tá? Quiser colocar na apresentação direto já? A gente já segue. Então, pessoal, vamos iniciar então com a nossa prece. Agradecendo a espiritualidade maior, que nos acompanha, que nos auxilia, que traz para nós até aqui todos aqueles amigos espirituais aos quais se vinculam a nós, que sejam também bem-vindos, que nós aqui nesse momento, abrindo a nossa mente e conhecendo os exemplos de verdade e vida, possamos sair daqui um pouco melhores, com a cabeça mais tranquila, o coração aliviado, pois que é o Cristo que nos diz, bem-aventurados os aflitos. Nós, como os aflitos do coração, aqui estamos, Senhor, mais uma vez. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, então, pessoal. Falando... Graça, só apaga a luz para mim, por gentileza. Poder acender a outra ali, daí já dá aqui. Aqui, nós vamos então continuar o nosso estudo levantando mãos santas. Eu tô com um negocinho novo aqui hoje, pessoal, então eu vou testar, caso não dê, vocês dão um feedback depois aí, tá? Mas já cumprimento também os amigos aí que estão nos acompanhando pela internet, né? Levantando mãos santas. Bom, vamos começar logo de cara. Certa feita, uma senhora chegou para Chico Xavier e disse a ele: Chico, você é maravilhoso. Você é maravilhoso, obrigado por tanto que você fez, tal. E ela, naquela eclosão ali de alegria, o Chico fala: não, minha filha, eu sou apenas um verme. Né? E aí, na mesma hora, vem Emmanuel, seu guia espiritual, e fala para ele bem assim: verme? Não se compare com o verme. Se você soubesse o trabalho que o verme executa na terra, fazendo o seu trabalho do começo até o fim sem erro, você não se compararia com ele. O Chico, quietinho, aceitou. Por vezes outras, em que ele ia conhecer alguém, ele dizia: muito prazer, subverme. Esse é o Chico. Começando então, pessoal, eu gostaria de já dar um toque para vocês aqui, que nós estamos com nossos estoques baixos ali. A gente sabe que a situação está difícil e também aperta também nesse momento para aqueles na casa espírita, né?
Então ali alimentos muito básicos ali como arroz, açúcar, o fubá, são o que mais está faltando, dentre outros. Dentro da cesta básica ali a gente está com bastante necessidade. Então aqueles de vocês que puderem colaborar com a casa, vai ser muito importante ali, porque é para a gente poder fechar minimamente as cestas que a gente distribui. Tá? No final eu quero falar disso também novamente. Quero dar um recado para vocês também, que o Jorge Alahá virá na nossa casa no dia 26 de junho, e ele não deu o tema ainda, mas ele vai, assim que ele passar o tema para a gente divulga para vocês. Só aí, como diz os outros, save the date, né? Guardem a data para a gente poder aproveitar aqui esse estudo com ele, que é sempre maravilhoso. O nosso tema hoje, do qual nós vamos falar, levantando mãos santas. E aí, o versículo que vai embasar esse estudo nosso de hoje aqui, Paulo vai dizer o seguinte, na sua carta a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Essa citação de Paulo, ele vai estabelecer que nós não devemos apenas orar, ou levantar mãos santas, não é apenas você orar. Quando eu li esse título, Mãos Santas, eu lembrei de Oscar Schmidt, né, o jogador de basquete intitulado Mão Santa, que, né, grande recordista das Olimpíadas até hoje, é um brasileiro. Interessante que ele, quando ele vai falar dos jogos, ele fala que tinha jogo que ele entrava em êxtase. Ele jogava em êxtase do começo até o final. Quando acabava o jogo, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele sabia disso, e aí ele detonava. Eu sozinho, tocava para um para outro e matava o jogo. Mas quando ele queria, isso não acontecia. Né? Então, mãos santas. O Emmanuel, né, ele vai trazer isso aqui, que são as nossas ações dignas e também um estado pacífico de espírito. Não ter as contendas. Contenda no sentido de divisão. Então, nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Quando ele fala serviço, é aí que ele vai dar o tom, que não é apenas orar. O orar desse versículo está dizendo assim, ok, eu posso orar, mas eu tenho algo a mais nesse serviço. E serviço pressupõe a gente colocar a mão na massa. Né? Então, o texto ele tem uma orientação para a oração formal, mas como guia, não só isso, mas como guia para a ação prática. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo o lugar, sem ira e nem contenda. Quando ele fala em todo lugar, é em qualquer lugar. É você estando na sua casa, no trabalho, na rua, estando no alto ou no baixo, onde você estiver, em todo lugar. Então, a gente não pode reduzir essa frase num simples louvor a Deus. É muito mais do que isso. Né? A necessidade de manter a conduta reta e pacífica em todas as circunstâncias da vida, não apenas no momento da oração. Porque todo mundo vira santo na hora da oração e depois que acaba a oração, né, às vezes complica de volta. Então é manter esse estado, né, de paz, enfim. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação não se justificam irritações e nem disputas. Então, o que o Emmanuel vai dizer aqui? Aqui ele vai aprofundar um pouquinho mais, esclarecendo que o Paulo não estava se referindo apenas ao gesto físico, em que nos colocamos de mãos postas. Aqui, na casa espírita ou no movimento espírita, se convencionou que não precisa fazer esse movimento para que a nossa oração chegue ao Pai. É um movimento comum. Eu posso deixar minha mão posta, posso deixar minha mão aonde eu quiser. O que importa é o meu pensamento, a minha concentração e o meu amor que eu vou colocar na prece. É isso que importa. O gesto é uma mera situação. Mas se você se sente bem orando, colocando a mão para frente, continue assim.
né? Então, onde existem os ambientes religiosos, onde se espera um comportamento controlado e respeitoso. Então, mãos postas é só, vamos dizer assim, um mero artifício, se você necessita. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, de que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Então, o verdadeiro sentido que ele vai trazer aqui é ação honesta e edificante, né? Pode ser realizada em qualquer lugar. Mas ele, mais do que isso, ele é uma conduta diária. A oração e a prática no bem é uma conduta diária, em que eu posso orar, mas muitas vezes eu posso orar no meu dia a dia fazendo o bem. Fazer o bem também é uma oração, né? Porque eu estou movimentando o meu pensamento, o meu coração, através de minhas mãos. Então, essas são as mãos santas que ele vem trazer. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa do dia a dia. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, impunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Então ele vai trazer aqui como se fosse uma metáfora, né, do ergue as mãos, em diferentes contextos onde nós podemos nos encontrar. No nosso escritório, lá no galpão, lá no meio do centro, ou no home office. Em todo lugar. Essa imagem reforça a ideia que o levantar as mãos, falado por Paulo, não se refere ao gesto da oração, mas à prática em qualquer lugar. E nossa ação, a ação das nossas mãos, embora nós não percebamos, ela tem impacto na vida do outro, né? Portanto, às vezes, é necessário que a gente tome um remedinho para a relação em casa ficar boa. Se às vezes o médico já passou para você, tome um remedinho psiquiátrico, você fica falando, eu não preciso de remédio. Imagina, eu não tô louco. Às vezes ela fala para ele e às vezes ele fala para ela. E todo mundo acha que ninguém tá louco. Só que o Estado continua daquele jeito. Então tome. Faça o favor, se você ama o seu cônjuge, faça isso por ele. Tome o remedinho que você ficando mais pianinha a relação vai bem. Para que daí a briga, aquele estado de estresse, de ansiedade, não tome conta de você e prejudique também não só a paz do outro, mas como também dos seus filhos. Então nossas ações têm muito impacto na nossa vida, em relação ao outro, que é aquele que está ali convivendo conosco, o primeiro, ao qual nós devemos respeitar e fazer o melhor possível de nós, para que a gente possa caminhar bem até o final. Obedecendo aí nossos planejamentos reencarnatórios, né? São vários. Vai. É isso mesmo. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se toda a vida a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Gente, tem gente que fica fazendo meme o dia inteiro. E o outro consome, fica lá, né? Gira para o lado ou gira para cima, vai para o lado ou para cima. A gente está lá consumindo isso. Quanto tempo nós despendemos nisso? Não que não seja bom para você distrair uma hora ou outra, mas direto não dá. Então ele vai trazer aqui um elemento fundamental. Não basta agir. É preciso que a ação seja santificada, ou seja, moralmente elevada e alinhada com os princípios superiores. Ele vai destacar aqui a importância de avaliarmos criticamente a finalidade e o conteúdo da ação despendida, daquilo que fazemos, sugerindo que o valor do nosso trabalho não está apenas no que fazemos, mas principalmente no como e por que fazemos aquilo. Nós, às vezes, entramos num looping diário de trabalho e a gente acaba esquecendo isso, da finalidade das coisas que nós fazemos, desde as grandes, dos sonhos que nós temos ou das mínimas do dia a dia. Isso nos remete a gente qualificar um pouco mais o nosso pensamento e o nosso agir, qualificar o uso das nossas mãos. Mas não são só as mãos, aqui é uma simbologia. Eu estava falando do meu olhar,
Ele está falando do meu ouvir, do meu falar. É como se fosse um todo. O corpo é um todo. Ele coloca a mão aqui numa metáfora para isso porque é isso que faz, que constrói. Mas a nossa palavra também pode construir ou destruir. Se eu uso a minha argúcia, toda a minha inteligência para destruir as pessoas, eu não estou fazendo isso usando da minha boca, que daí não é mais uma boca santa. O que sai das minhas bocas, da boca que eu falo com meu patrão, da boca que eu falo com minha esposa, da boca que eu falo com... Enfim, do que saem delas, nos diversos grupos sociais que nós temos. É uma análise a se fazer. E será que somos a mesma pessoa? Ou nós nos dividimos? Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. O que eu faço? É algo bom? É útil ou é inútil? E por que eu coloquei a foto do Chico aqui? Né? Bom, só finalizando aqui, Emmanuel ele vai perguntar para a gente isso. Essa é uma pergunta para cada um de nós. A cólera destrutiva representa as emoções negativas que podem contaminar o nosso trabalho, enquanto as demandas inúteis referem-se às disputas e conflitos desnecessários em que desperdiçam energias e desviam do propósito elevado que deveria orientar as nossas ações. Então, ele vem qualificar isso e perguntar para a gente como que a gente tem feito isso. Gente, essa aqui é uma foto que está nos livros das biografias do Chico, em que ele está fazendo esse trabalho, né? E prosseguindo com esse estudo, eu achei muito interessante a gente falar do Chico, porque esse é um homem que a gente pode talvez espelhar melhor ou exemplificar melhor o exemplo das mãos santas. Então, aumenta só um pouquinho do slide para mim, ali por gentileza. Isso, obrigado. Eu, fazendo a pesquisa para essa palestra, eu encontrei, através da psicografia de Divaldo Franco, por Divaldo Franco e pelo espírito de Joana de Ângeles, na revista Reformador de agosto de 2002, uma edição dedicada a Chico Xavier, que ele vai apresentar uma psicografia que vai tratar do desencarne de Chico Xavier. Muito se falou do desencarne do Divaldo, foi aqui, foi ali. E ao fazer uma pesquisa nisso, eu encontrei essa página que vai tratar, e Joana vai falar de Chico, né? Então, essa foi uma edição especial que saiu e Divaldo recebeu ela lá na Mansão do Caminho. Então, essa é a capa aqui da revista. E a gente vai falar um pouquinho do Chico, para a gente poder entender a trajetória desse espírito e como que ele foi, ao longo do tempo, perante as suas dificuldades, levantar as mãos santas. Então, hoje não é nem aniversário de nascimento e nem de desencarne. Nós estamos exatamente no meio. Mas eu vou falar de Chico hoje, se vocês assim me permitem. Quando mergulhou no corpo físico, para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Joana começa assim a mensagem. Chico, vamos pensar que ele já foi médium em vidas passadas, anteriores. Reencarnações anteriores ele já vinha sendo como médium. A sua mediunidade já vinha sendo desenvolvida ao longo das vidas. Não é? As doenças que ele teve na sua última reencarnação estavam já no seu planejamento. José Arigó quis tratar o olho dele. O Arigó, eles eram amigos. Ele queria tratar o olho dele. Chico falou assim, Arigó, eu agradeço muito, mas se eu fizer isso agora, na próxima vida eu vou ter que voltar com esse olho desse jeito. Ele tinha consciência total das provas que ele tinha que passar, não é? Então, alguns palestrantes vão dizer que ele aceitou essa missão diretamente do Cristo. O que não é de se duvidar, porque pelo desenvolver aqui dessa mensagem a gente vai entender isso. Mas ele estava ciente da missão que ele viria cumprir aqui na Terra. Maria João de Deus foi a mãe que, né, deu à luz a Chico Xavier. E ela tem esse nome, Maria João de Deus, é bem interessante, porque ela nasceu no hospital, só que não tinha pai. Então, no hospital, ela ganhou esse nome.
de Maria e João de Deus. E Chico Francisco teve esse nome porque ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. E esse nome, nesse dia, a mãe deu devido ao nome do santo, São Francisco de Paula, que é um santo da Igreja Católica, e ela era católica, então deu o nome do Chico de Francisco. Aquinhoado com incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade. Mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo e que se encontrasse na trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia, do mar encapelado, revolto das paixões, bem como das lutas que deveria provar para alcançar o porto de segurança. Então o Chico nasceu numa família extremamente humilde. Ele tinha mais 8 irmãos. Numa segunda família, o pai traria mais 6. Então eles seriam 15 no final das contas. Maria João de Deus morreu muito cedo. Ela foi para o mundo espiritual muito cedo. Então o Chico ele começou a ser cuidado pela sua... como se fosse uma madrasta, né? Mas na verdade, quando Maria João de Deus faleceu, o pai do Chico pegou vários filhos e colocou na casa de várias pessoas. Então a Maria Rita era como se fosse uma tia para ele. Só que essa tia era difícil. Era difícil. Ela fazia ele passar fome. E ela estava, obviamente, num quadro de obsessão muito grande, né? Então ela não entendia porque aquele menino era assim. Chico sempre encontrava sua mãe, Maria João de Deus, no jardim. Ele falava, mãe, ela bateu de novo. Ela falou, Chico, fica tranquilo que isso vai passar. Aguenta mais um pouquinho. Mas mãe, ela vai bater daqui a pouco de novo. Chico, Jesus apanhou até o final. Fique tranquilo que o teu já vai acabar. Mas mãe, e ela vai embora. Aguenta mais um pouquinho que vai passar. O vai passar, isso é uma coisa muito interessante a gente pensar na nossa vida, que às vezes a gente fica desestabilizado com as coisas que vão acontecendo, mas se a gente entende que toda alegria e toda tristeza vão passar, quer dizer que isso vem em ciclos. Vem em ciclos. E isso, uma hora, em algum momento, isso vai passar no seu momento correto. Chico, a partir daquele dia, levava garfada e muitas vezes apanhava da própria mãe, da Rita, né? E ela falava assim para os outros, esse menino tem parte com o demônio, porque nem dando pescoção nele, ele sente dor. Né? Então, e engraçado que anos depois, quando o Chico depois foi morar com a dona Cidália, que seria a sua madrasta, assim, né? Ela cuidou muito bem dele. E ele perguntava para a dona Cidália, já com os lances mediúnicos, mãe, eu sou doente, eu tenho algum problema? Ela falou, não, meu filho, você não tem problema nenhum. As pessoas só que não conseguem entender quem você é ainda. Então, a dona Cidália já estava ligada no que era. E era a madrasta dele. E anos mais tarde, a Rita de Cássia, que foi essa mãe, né, essa tia que cuidou dele, ela viria voltar para o Chico e pedir ajuda financeira. E o Chico, sem lembrar um ai, ele ajuda ela financeiramente. Mas não lembrou nada, não quis saber de nada, não quis falar nada. E ele foi ajudado. Então aqui, a gente tem o Chico, a gente vai ter o pai dele, e aqui a dona Cidália, né? Por volta de 1939, foi a época em que Chico psicografou Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nessa época, o livro teve ótimas vendas, não é? Vendeu muito bem. E aí, o Chico perguntando, mas que bom que foi, né? O pessoal está vendendo. O pai do Chico falou assim, Chico, eu soube que esse livro aí que você psicografou, você sabe, teu pai tá com reumatismo, não consigo sair da cama, mas você sabe que eu soube que esse livro que você fez aí, que veio através de você, é para ajudar aí as almas que padecem. E Chico, nós somos almas que padecem. Soube também que você entregou esse livro a benefício da pobreza.
E creio eu, Chico, que não há pessoas mais pobres no mundo que nós nesse momento. Então o Chico fala assim, papai, você não fala isso. Mas Chico, será que você não teria a chance de me lançar um livro e pegar esse dinheiro para nós agora? Não teria como você lançar um livro para poder ajudar o pai a pagar as coisas e tal? E o Chico falava, não dá, pai. Esse livro não é meu. Esse livro é dos espíritos. Não tem como a gente fazer isso. Chico, quer saber? Esses espíritos aí que você fala, eles estão tudo atrasados. São tudo da época do Egito. Imagine que eles passam a mensagem e eles não escrevem Manuel, eles escrevem Emanuel. Eles não conhecem rádio, não conhecem o preço do feijão. Não conhecem nada daquilo que a gente vive aqui hoje. Então, se eles fossem realmente boas pessoas, eles estariam ajudando a gente. O Chico ficou acabrunhado, encheu os olhos de lágrimas. E o pai, que era muito bom, o pai dele era muito bom para ele, disse ele, Chico, não esquenta, que é isso que eu estou falando para você agora. Eu sou vendedor de bilhete de loteria, da Loteria Federal. Né? Eu coloquei o símbolo aqui. Eu sou vendedor de bilheteria da Loteria Federal. Fique tranquilo, eu não posso fazer um carinho agora porque minhas mãos estão travadas. Mas quando eu chegar do outro lado, e eu vou estar do outro lado, você compra o bilhete e eu vou fazer parar a roda, ou vou fazer dar as bolinhas certinho do teu bilhete. Então, quando for mais ou menos ali por junho, dezembro, você compra o bilhete que eu vou lá parar a rodinha para você. Chico contaria essa história depois do Pinga Fogo. E ele vai dizer assim, gente, eu estou comprando bilhete em junho e dezembro de todo ano e até agora não ganhei nada. Orfandade e perseguições rudes na infância. Solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as provações superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo da iluminação. Então, o Chico apanhava 3 vezes por dia com vara de marmelo. Você só levando, às vezes, da sua mãe uma chamada já está reclamando? O Chico tinha a questão da varinha de marmelo naquela época, né? Adversários do ontem que se haviam reencarnado também crivaram-no de aflições e de crueldade durante todo o tempo da existência orgânica. Mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos, as agulhadas e o mal que lhe dirigiram. Então, Chico teve padres que foram contra ele, teve a mídia que difamou ele, mas ele nunca falou nada contra eles. E via de regra, tempos depois, essas pessoas que faziam esse tipo de coisa com ele, viriam pedir ajuda para ele. E ele em nenhum momento falava do que passou. Sempre adiante. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda a ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Então, ele teve muitos amigos que se afastaram. Teve descrédito no caso de Humberto de Campos. Quando ele psicografou Parnaso de Além Túmulo, tinha lá uma mensagem de Humberto de Campos. E essa mensagem, a esposa, a viúva de Humberto de Campos, começou a requerer os direitos autorais dela. E foi o tribunal para lá, tribunal para cá. E no final das contas, o Chico foi absolvido. Pobreza extrema até o final. Dificuldades com saúde, sem recursos. Tentação no dinheiro. O Chico chegou a receber várias propostas de dinheiro. Teve uma pessoa que queria dar um cheque em branco para ele gastasse quanto ele quisesse. Teve um senhor que chegou e queria doar um terreno para o Chico. Chico, aceita esse terreno que é para a obra. Para a tua obra. E aí o Chico falou, não quero. E aí depois, Emmanuel, né, falou para ele, não aceite. E ele falou, não. E aí depois Emmanuel viria falar, esse terreno que ele estava oferecendo para você ia ser espólio dos 2 filhos, ia ser a partilha dos 2 filhos. Então o pai queria doar o terreno para você para não ter que lidar com os filhos na divisão.
Olha só, que armadilha, né? Então, honrarias, ele sobreviveu a todas as tentações que a gente teve, que a gente sofre aqui na Terra, né? E que muitos quereríamos ter, inclusive, se a gente mergulhar mais a fundo no nosso ser. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizando com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e forças para não desfalecer. Essa aqui é uma foto da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava como funcionário público. Escriturário, datilógrafo. Pois bem, então o Chico precisava trabalhar. Em 1941, Emmanuel chega para ele, nós precisamos psicografar uma obra, um romance. Quanto tempo? Vai durar quase um ano. Pois bem, Chico falou com o seu chefe, Sr. Rômulo Joviano, e ele começou a utilizar um porãozinho da Fazenda Modelo. Nesse porãozinho, ele psicografava sempre depois do trabalho até 1h da manhã. Sr. Rômulo, posso fazer esse trabalho aqui na Fazenda Modelo? Pode. Mas qual que é a condição de você estar no outro dia, 7h30 aqui? Trabalhando. Então, ele trabalhava o dia todo, à noite psicografava, ia para casa, atendia quem chegava de madrugada na casa dele, e no outro dia estava 7h30 trabalhando. Pois bem, foi-se então, né, instalado o lugar com uma mesa, lápis, caneta, aquela coisa toda, muito mais lápis. E aí, Chico percebia que naquele lugar, na sua visão espiritual, estava sendo montado como se fosse um local onde ele poderia ver desfilar na frente dele cenas da Roma Antiga, dos apóstolos, de Paulo, enfim. Ele teria visão espiritual naquele lugar. Aquele lugar é como se fosse um local blindado, fechado. A esposa de Rômulo Joviano, que cuidava também ali da fazenda, ela deixava sempre um lanchinho para o Chico de noite e uma pessoa para levar o Chico embora. O Chico começou o trabalho. Começou a psicografar Paulo e Estevão. Ele começou, Paulo e Estevão, todo dia, tal. Passou um tempinho, ele chegou para o Emmanuel assim: oi, Emmanuel, estou muito sozinho aqui. Eu venho todo dia de noite, fico sozinho, não tem ninguém para me acompanhar aqui. Estou me sentindo solitário. O Emmanuel falou: ah, é isso mesmo? Você está sentindo solitário? Amanhã eu resolvo isso para você. Bom, passou outro dia, chega o Chico na sala, um sapo enorme, gigante, todo rugoso. Ele olha para aquele sapo e olha assim, olha para o Emmanuel e fala: fica tranquilo, que ele está aqui, ele vai te ajudar na tua companhia. Se não pedir uma companhia, ele vai te ajudar. Aquele sapo ficou com o Chico durante 8 meses na frente dele. E o Chico precisou falar no Paulo Estevam. E foi. No último momento em que o Chico coloca o último ponto, o último pingo do ponto, ele pensa assim: graças a Deus. E aí, a hora que isso acontece, os espíritos começam a desmontar esse local todo, espiritualmente falando. E o sapo, ele acompanhou o Chico todos os dias. Então o Chico terminava, o sapo pulava a janela e ia embora. E aí, no outro dia, o sapo sempre estava lá. Quando ele terminou, ele foi fazer uma prece para agradecer a Deus, né? E aí ele se ajoelhou. Quando ele se ajoelha, ele olha para o sapo e fala assim para o sapo: meu amigo, a bênção divina também cairá sobre você. O sapo olha para ele, pula a janela e nunca mais volta. Então, nesse momento, Chico entendeu que essa obra que a espiritualidade trouxe ali, alguém para acompanhar ele. E o que serve isso de razão para nós? Gente, quando a gente começar a falar que está muito sozinho, não faça isso. Não fale que se você começar a sentir sozinho, porque a vida pode trazer um sapo bem grande para você, para poder te fazer companhia. Chico, certa vez, ainda na Fazenda Modelo, estava trabalhando, datilografando, quando ele vê 2 espíritos entrando na sua direção armados. E o espírito atira nele. E aí, quem é o companheiro do lado dele, olha assim e vê o Chico, ele cai da cadeira, como se tivesse tido um ataque epilético. E esse amigo vai lá buscar um médico. E aí Chico cai, aquela coisa, daí ele levanta depois e esse amigo pergunta: você tá bem? Você tá bem, Chico? O Chico só olha assim para esse amigo dele: ô, meu amigo, você ia trazer um médico, mas você traz o veterinário para mim? Porque ele estava na Fazenda Modelo. Então, nesse momento, o Chico
em todo o lugar onde ele estava, ele era perseguido. Não só perseguido por encarnados, mas pelo mundo espiritual também. Certa feita, Chico estava muito acabrunhado, muito chateado. E aí ele pedia a Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer para poder melhorar nisso, aquilo, tal. Quando de repente do lado dele aparece aquele espírito, chefe de falange, aqueles bem dificultosos, ele vai falar assim: você me chamou, Chico? Emmanuel fala no ouvido dele: não se atreva a dizer que você não chamou. Não se atreva a fazer isso. E aí Chico fala assim: Senhor, sim, eu chamei sim o senhor. E o que você quer? Eu gostaria de falar com o senhor se o senhor pode me ajudar a eu poder sair dessa situação que eu tô. Eu gostaria que eu poder fazer uma prece junto com o senhor pelas forças em que o senhor acredita. Se unindo as suas forças com as minhas, eu posso conseguir ter a bênção de sair dessa situação que eu tô. O espírito olha para ele assim: Chico, bem que me falaram que com você é coisa difícil mesmo. Chico já tinha essa tarimba. Ele já sabia lidar com os espíritos. Aos 8, 9 anos ele já tinha lances. O primeiro lance que ele teve de mediunidade foi quando apareceu o pai conversava com uma grávida e Chico começou a falar toda a parte científica da gravidez. 8, 9 anos. Falando. Então muito cedo ele já teve isso, né? Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e acendendo o archote da fé racional, que distendia através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para outras tantas existentes. Uma coisa muito pouco comentada, mas Chico era muito amigo de Juscelino Kubitschek, o JK. Eles eram grandes amigos. Juscelino Kubitschek ia na casa do Chico, tirava a bota e ia contar causa com ele. E o Chico contava causa com ele também. Deixa eu pôr a fotinha dele aqui. E quando JK ele se tornou presidente do Brasil, 50 anos em 5, né? Era o logo dele. Toda vez que ele tinha dificuldade, ele mandava o seu braço direito, que é o Geoffrey Lelis, mas não atual, da época, né? E ele sempre vinha participar das reuniões mediúnicas do Chico, com o Arnaldo Rocha comandando essas reuniões. Arnaldo Rocha era um amigo muito íntimo do Chico, viveu décadas com ele. E vinha esse Geoffrey Lelis e trazia essas informações para a JK. Então o JK sim foi alimentado, vamos dizer, pela obra, pelas mensagens que chegavam do Chico, na maioria das vezes por Duque de Caxias, que traria as mensagens para ele. Então, e certa vez, quando o Chico estava na casa do Valdo Vieira, toca o telefone, era o JK. Chico, fui exilado. Estou para fora do Brasil. E Chico conversando com ele, tal. Desliga o telefone, volta e fala assim, volta chorando. Meu Deus, um missionário está indo embora do Brasil. O Chico falou, missionário, o JK. Lógico que ele voltou depois, né, na obra política, mas ele foi um que a espiritualidade o ajudou muito nas suas decisões. E depois veio o quê? O golpe militar. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando soube o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade, pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo, tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Chico é como se fosse aquele médium de revelação da nossa época, né? E se a gente compara os anos 20 desse nosso século com os anos 20 do século passado, o século passado está dando de 10-0. Nós estamos muito carentes de pessoas assim hoje. Não se compara. O século passado para o movimento espírita foi maravilhoso. Por isso que a gente volta nesses exemplos. A gente volta nessas pessoas.
Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, Emmanuel nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Que é você ter o seu mentor atendido 100% aos desígnios do seu mentor espiritual. Vamos pensar isso. Seu anjo da guarda não encontra você chorando do outro lado. Ele te encontra até abraçando feliz, porque você conseguiu. Você conseguiu vencer. Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. Chico teve, aos 59 anos, ele tinha cumprido 100 obras psicografadas com Emmanuel. E Chico, para o seu amigo Ranieri, chega assim e fala: acabou! Sabe a voz do Galvão? Acabou! Acabou! É o Chico falando. Acabou. Agora eu vou viver minha vida, agora eu já psicografei tudo que eu tinha que psicografar e agora o povo vai atuar naquilo que eu psicografei. Pois é. Aí cheguei, Emmanuel. Parece que o Emmanuel sempre corta o barato dele, né? E veio o Emmanuel e fala assim: Chico, eu estou aqui, amando dos meus superiores, dizendo para você que a sua vida foi desapropriada. Não assim desapropriada. É isso que você ouviu. Mas eu não tenho... Mas, Emmanuel, veja, eu não tenho livre-arbítrio. Eu posso escolher não querer mais continuar psicografando. Emmanuel fala: uma desapropriação é uma desapropriação. Se você não quiser, os nossos benfeitores maiores podem tirá-lo da carne no momento que eles quiserem. Chico ficou pianinho e continuou seu trabalho. Continuou trabalhando. E ele nunca falou isso, né? Os espíritas estavam em festa mais uma vez, comemorando o 100º livro, né? E Chico vendia mais que Carlos Drummond de Andrade. Só não vendia mais que... baixa um pouquinho aqui. Só não vendia mais que Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos, na época. Então o Chico já era um best-seller naquela época. Né? Então, esse Poetas Redivivos foi o 100º que ele psicografou. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele renovava através da oração e do exercício interno da caridade. Isso dava saúde para ele, o trabalho. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Nunca se excusou de ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. E o Chico falava essa frase: quem ama não dá trabalho para ninguém. Tem gente que fala que ama, mas está perseguindo o cônjuge. Porque quis se separar. Está causando problema. Está causando problema. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões. Está apagando aqui, Caio. Dá uma mexidinha ali. Seus silêncios homéricos falaram mais alto que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta, e longe dele sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Voltou, Revista O Cruzeiro. Essa foi uma fase muito difícil para Chico, em que, na época, o Chico enfrentava a questão do caso de Humberto de Campos, e Humberto de Campos ele era, antes de desencarnar, cronista da revista O Cruzeiro, na década de 70. Pois bem, 2 pessoas, Davi Nasser e Jean Manzon, ele brasileiro, o outro francês, tiveram a maravilhosa ideia de querer desmascarar o Chico. Né? Então, eles armaram um plano, bolaram um plano entre eles, fizeram de tudo para poder chegar no Chico. E eles armaram um plano assim: nós vamos nos apresentar como estrangeiros para o Chico. E aí vamos conseguir a confiança dele. E então vamos conversar com ele, né?
E através de um outro aviador, ele fazia a ponta, enquanto um falava que era francês, o outro americano. Fizeram a entrevista. E esse foi uma coisa tão difícil, em que nessa entrevista eles pediram para o Chico a fazer fotos extremamente ridículas, em que ele tirou foto na banheira, tirou foto fazendo pose, aquela coisa toda. Então, esses que eram farsantes conseguiram essa entrevista e conseguiram as fotos que eles queriam para estourar na revista O Cruzeiro. Porque ele, o Davi Nasser, ele não era um repórter tão famoso, então ele queria alcançar isso a todo custo. Pois bem, foi feita a reportagem, está lá na internet a revista, se vocês quiserem ver. Vendeu muito, muito, muito essa revista. Mas tem uma coisa. Quando Davi Nasser e esse Manzon eles saíram, estavam indo embora, o Chico deu um presente para cada um deles. Ó, para você um presente, para você outro. Os caras nem aí, né? Agora nós vamos rachar e ganhar dinheiro, nem olhar para o presente. Pois bem, 2 dias depois, o francês liga para o Nasser e fala: Nasser, você viu o presente que passou para a gente? Você abriu o presente? Eu falei: eu não vou abrir aquilo. Abra e veja. Quando eles abriram, tinha lá uma dedicatória de Emmanuel falando: Davi Nasser, Manzon, Emmanuel e Chico sabiam de tudo desde o começo. Arnaldo Rocha, anos depois, vai perguntar para Chico: Chico, por que você tirou aquele bando de pose ridícula? Por que você submeteu aquilo? E o Chico vai falar: ô, meu filho, os moços vieram de longe. Eles estavam fazendo o trabalho deles. Eu não ia falar que não ia fazer isso. Então eu respeito muito o trabalho deles. Mas esse é o Chico falando, que ele não iria relembrar o passado. Mas há um contexto em que o Chico foi ameaçado a tirar essas fotos, né? A gente não sabe exatamente, mas o que a gente depreende daqui? Esse evento foi o que projetou o Chico nacionalmente. No escândalo. No escândalo. E aí o Brasil inteiro, através dessa revista, começou a conhecer quem era o Chico. Tanto que, meses depois, foi convidado aí para o Pinga Fogo, que era o maior programa de entrevistas do Brasil. Então, é mais ou menos como um ato de Barcelona, em que queimaram a obra de Kardec, né? A igreja queimou o Evangelho segundo o Espiritismo. Através de um escândalo, a doutrina se projetou e se projetou o homem. Chico Xavier também. A revista O Cruzeiro, dali 3 anos depois, ela iria definhar. Não iria sobrar nada dela. Ainda outros escândalos aconteceram, mas Chico e Valdo conseguiram passar dessa, né? Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los. O poder psíquico de você poder acessar a mente do outro, você só ganha se você atuar para ajudar, com amor. Senão você não ganha. Isso é lei divina. Tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso o seu mandato, o seu mandato incomparável. Então, pelo Chico passaram a psicografia de mais de 1000 espíritos. Ele psicografou mais de 20.000 páginas e mais de 400 livros lançados. Só para a gente ter uma noção do trabalho desse homem. Ele recebeu o título de cidadania de 80 cidades brasileiras, né? Tendo sido, em 1981, indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Quando o Chico soube que ele foi indicado, ele falou: eu não quero essa indicação. Porque seria uma coisa do ego. Nossa, agora eu sou, né, um Nobel. O trabalho dos espíritos. A minha personalidade não é nada nisso aqui. Ele não aceitou. Foi indicado, mas não aceitou ir adiante. Folheto brasileiro, né, da maior brasileiro da história, enfim. Coisa que tem que citar. O Chico amava os animais. Existem várias e várias histórias do Chico com animais. E existe uma que é muito emblemática, que não é de cachorro, mas é de gato. Certa feita tinha um gato na rua que morava um Chico que atacava todo mundo. Ele atacava cachorro, atacava gente. Até o vento que passasse ele estava pulando. E aí
esse gato era tão endiabrado que ninguém queria ele, vivia na rua pulando, só fazendo fervo, né? E aí, certa feita, falaram pro Chico, Chico, sabe aquele gato que tava lá na rua, aquele que ataca todo mundo? Ele falou assim, tá estrebuchando lá no teu jardim. Deram veneno pra ele tá lá. Vai lá ver ele. O Chico foi. O Chico olhou pra ele, sabia do histórico do gato, pegou o gato no colo e falou bem assim pro gato, meu amigo, eu vou ajudar você, mas você tem que me prometer que você vai virar um gato bonzinho. Que você não vai mais fazer o que você fazia antes. Que você não vai mais atacar ninguém. Você pode aqui ficar comigo, mas você vai ter que mudar. Estamos combinados? O acordo foi feito. Então o Chico Xavier vira o gato, coloca a mão no estômago dele e o gato começa a estrebuchar. Estrebucha, estrebucha, vomitou todo o veneno que ele tinha comido, ingerido. Dali então era um gato pianinho. Todo mundo passava a mão, levantava o rabo, se esfregava. E ele viveu assim. Meu, Rodrigo, o que você está me falando é uma bobagem. Entenda. Esses espíritos que já alcançam um nível tão grande de evolução, ele já consegue se conectar com a criação. Com a criação, eu estou falando dos reinos, pelos quais os princípios inteligentes passam. Ele já consegue se conectar, assim como Francisco de Assis se conectou com o lobo que assolava a cidade. Chico conversava com as formigas para sair daqui, para ir para lá, porque estava comendo a plantação que alimentava as pessoas. Ele tinha essa conexão. Então, você chega num nível tão grande de amar toda a terra, a respeitar toda a planta, a respeitar todo o rio, todo animal que passa, que você cria conexão com eles. Mas isso só se dá por muito amar. Por muito amar. Chico lançou até disco. Olha lá. Ó. E esse disco, né? Esse já virou um CD depois. É um CD de mensagem de preces gravado por ele mesmo. Não é por inteligência artificial. Tem um monte de mensagem hoje na internet que estão botando mensagem na boca dele, com a voz dele tirada de inteligência artificial. Quem não estuda, cai. Quem não estuda doutrina espírita, cai. Mas quem conhece, conhece. Essa foi uma foto, né, um vídeo que foi feito na época, um ano antes do Chico desencarnar, né, em que ele é um vídeo realmente, uma luz entrando no quarto do hospital em que o Chico estava hospitalizado. Então, depois o Chico foi perguntado, mas o que era essa luz? Chico vai responder que aquelas duas luzes eram Emmanuel e sua mãe, Maria João de Deus, que viria lá para dizer para ele, aguenta mais um pouco, tenha um pouco mais de paciência, né? Então ele vai elucidando certas coisas da vida dele. E em 30 de junho de 2002, desencarna em Uberaba devido à parada cardiorrespiratória. E esse dia foi coincidentemente o dia da celebração da Copa do Mundo de Futebol, né? Em que o Brasil foi tetra. E aí, o Chico sempre falava, quando eu partir as pessoas vão ficar muito tristes. Eu gostaria de partir num dia que o Brasil estivesse feliz. Né? E assim foi. 8, 9 horas depois que o Brasil foi campeão, ele desencarnou. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares as inefáveis alegrias do reino dos céus. Recebido pelo mestre. E eu vou deixar ele falar um pouquinho para vocês. Você aumenta um pouquinho o volume, Caio, por gentileza. Tem que ir um para frente ali. Se puder dar o play aí. Não, voltam atrás. Isso. Está proibido pelos seus médicos de dar entrevistas e de se dedicar a não ser exclusivamente aquilo que ele pode fazer de atendimento para a preservação da sua saúde. Mas a última entrevista concedida por Francisco Cândido Xavier à televisão
foi para o programa Fantástico. Uma entrevista inédita, um verdadeiro documento, um verdadeiro testamento espiritual de Chico Xavier. Temos hoje uma ciência médica muito avançada. Eu tenho, por exemplo, um processo de catarata inoperável há 46 anos. E há 46 anos eu faço a medicação de meus olhos com muita calma, porque considero com o espírito de Emmanuel que a possibilidade de ver já é um privilégio. Eu peço licença para dizer ao senhor que, certa feita, quando eu estava lutando para debelar um processo hemorrágico no olho doente, eu deixei de trabalhar 2 dias. Então, disse o nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades espirituais: por que você não está trabalhando? Eu disse: o senhor não vê que eu estou com o meu olho doente? Ele disse assim: o que é que o outro está fazendo? Eu, 2 olhos é luxo, de modo que estar doente, podendo trabalhar, já é quase saúde. Eu posso estar com um processo anginoso, mas estou podendo trabalhar sem dor. Isso é muito importante para mim. Você disse que o seu guia, Emmanuel, é uma reencarnação do Padre Manuel da Nóbrega? Desde o princípio eu tenho essa convicção. Desde 1931. Quando ele apareceu, eu tive a convicção de que ele era o Padre Manuel da Nóbrega, companheiro de Anchieta, fundador da capital de São Paulo. Você faz 50 anos de mediunidade. Você teve tempo para pensar na sua vida particular? Realmente não tive muito tempo para pensar em minha vida particular, mas devo explicar ao nosso caro entrevistador que, à medida que fui penetrando na compreensão da mediunidade, na presença dos amigos espirituais em minha vida, entendi também que a minha vida particular tinha muito pouco interesse diante do interesse do trabalho deles junto à nossa vida comunitária, distribuindo paz, esperança, verdade e amor, através dos livros e mensagens que eles têm escrito constantemente desde 1927. Encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos, de modo que todo processo de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal que estamos deixando pouco a pouco através do nosso burilamento. Então, é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível, sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentirmos, ou a cólera que alimentemos, recai sempre sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de depressão. E só pode nos causar mal, desde que nós já deixamos há muito tempo a faixa da humanidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns contra os outros. E um conselho definitivo às pessoas, qual você daria? Se pudéssemos aconselhar alguém sobre a solução do problema da felicidade, diríamos que o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de refazimento das nossas próprias forças, que o espírito das férias, o espírito do repouso, do descanso, devia ser considerado como pausa unicamente para a restauração de nossas energias, porque trabalhar servindo, trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. Eu gostaria de agradecer a presença de todos no dia de hoje, nesse estudo que fizemos no Livro Pão Nosso. Continuamos na semana que vem. Agradeço também aos nossos amigos que nos acompanham via internet.